E aí galera, então eu vim aqui pra gente conversar sobre o que aconteceu primeiro, então baseado no estudo de ontem, olha isso, né, então o ativo veio aqui, buscou a liquidez realmente nesse FVG aqui de 4 horas, tá, esse amarelinho, e nunca passou das médias, nunca alcançou a média de 200, pelo menos 5 minutos aqui, ó, tá vendo essa vermelha, tá, então nunca foi, era uma possibilidade ali um pouco mais acima, mas não foi, não teve força, não teve liquidez, tanto que ele ficou uma boa parte do dia uma lateralidade, uma hora e 40, 2 horas aí, até que em dado momento ele rompeu e foi aí andando 50 pontos, gerando para nós um total de 78 pontos de amplitude aproximadamente, mas ele se ancorou bastante aqui na VWAP, tá vendo? Você consegue ver essa aqui, tá? Então os pontos para cima vão ficar aí pendentes para uma correção futura e interessante que ele foi nos pontos que a gente comentou para baixo. Então esse movimento que eu imaginava não aconteceu, no entanto, deu continuidade baixa como esperado. O que a gente pode esperar para o dia da manhã? Mais baixa. Ele chegou finalmente nesse ponto de liquidez maior aqui, tá? Pode ser que ele venha querer aqui chegar nessa média de 200 do diário, corrigir aqui, né? Ela subiu um pouquinho, quer dizer, podendo encontrar ela um ponto mais próximo. E além disso, ficou aí a mais ou menos, deixa eu puxar aqui uma flecha, mais ou menos 10 pontos da primeira correção, da primeira projeção de 38,2 para ele atingir a de 50, essa linha e o fundo dessa caixa é muito fácil. A gente está falando aí de 77 pontos, quer dizer, o dia de hoje teve uma amplitude de 77 pontos. Para ele ter essa amplitude e chegar ao fundo dessa caixa é muito fácil, tá? Dizem que o cenário aqui é dado as tarifas que o Trump não aplicou, está esperando, né? Então isso está gerando boas expectativas no mercado e reduzindo aí, valorizando o Brasil, valorizando o real e desvalorizando o dólar. No entanto, a gente observa aqui no cenário, se a gente observar as médias, está cada vez mais próximo de 200, as médias mais curtas de 9, 21 e 50 estão numa tendência de baixa, tá? E aqui pelo MACD a gente observa um ganho de força novamente de venda. Esse candle maior do diário aqui indica isso, tá? Retomando a força vendedora. Podemos sim esperar uma correção, o que eu costumo dizer ser saudável. Por que eu acho que o ativo demorou para andar no dia de hoje? Porque não havia tanta liquidez, precisou aguardar, existia uma tendência de baixa, mas não existia liquidez, por isso que uma correção faria sentido. Onde? Às vezes na média de 9, que é a mais próxima, 111 pontos, não é um alvo longo para ela. Tá? Agora, se a gente falar da média de 21, a gente vai estar falando de 271 pontos. Aí é um pouco mais improvável. Impossível não, mas improvável. Pelo gráfico de 4 horas aqui, a gente confirma novamente essa continuidade de baixa. Tá? Então, ontem havia uma dúvida no final do dia aqui pelo MACD. Hoje a gente já ganhou certeza, tá? Então a gente tinha essa região aqui que não havia sido cruzada, poderia ter sido uma espécie de pullback, mas nos 3 candles do dia de hoje ganhou força vendedora e lógico o MACD cruzando para baixo da sua média, o sinal cruzando para baixo da média, confirmando aí, tá? A continuidade da venda. Olhando pelas médias também, mesma coisa, agora elas estão bem alinhadas no sentido de baixa, tá? Para quem faz swing trade, uma boa entrada tinha sido talvez nesse candle aqui, tá? E além disso havia um FGV aqui nessa altura anteriormente, tá bom? Nessa altura aqui, mas este candle aqui já foi lá, já cumpriu toda essa região. Então, passamos a desconsiderar ele. Agora, criou-se um novo nessa região aqui, tá? Pelo gráfico de 4 horas, e é uma possibilidade de ele vir aqui antes de continuar essas descidas. Estamos falando do ponto de fechada até lá, até a entrada dele, 27 pontos, até o fundo, 44 pontos. É plausível. Pelo gráfico de 2 horas aqui, a gente tem a confirmação da continuidade baixa também, lógico. No entanto, a média de 9 está mais próxima aqui do preço do fechamento, estamos falando de 43 pontos, é plausível. Inclusive faria sentido ele vir buscar a média de 9 anteriormente, tá? Considerando que essa região aqui é de interesse. Além disso, conforme comentei antes, é saudável também a correção, principalmente em tempos gráficos menores. Então, vir aqui na de 21 também não seria estranho ver ele vindo aqui, tá? Além de que estaria vindo atrás de uma outra região, estamos falando 90 pontos para cima. Um tanto quanto longe ali, mas nada impossível, e volto a falar, seria saudável, tá? Mas eu creio que o maior movimento realmente vai ser para baixo. Então, o que eu mais posso afirmar, se é que existe alguma certeza aqui, é a busca dessa região aqui para baixo, observando o gráfico de 2 horas, tá? Agora, se a gente falar do gráfico de 60 minutos, existe uma outra região aqui, ó, tá? Fica uma outra região aqui, vou estar desenhando ela para vocês, no gráfico de 1 hora. Na verdade, ele englobaria esta região aqui, e logicamente aqui teria outra. São duas regiões criadas, como aqui um pouquinho mais para cima, tá? Duas FGV para o gráfico de 1 hora, ficou espaço vazio,
E, claro, durante o dia perdeu um pouco de força aí. Só um pouquinho, deixa eu colorir aí, só pra gente se localizar qual é qual. Tá? Ficou esse espaço vazio aqui, então novamente aplauso a possibilidade de vir corrigir, lembrando que aqui no MACD ele já começou a apresentar uma leve subida do meio do dia para o final do dia, tá? Ou seja, perdeu força um pouco as vendas, no entanto, continuou descendo, mas a possibilidade de continuar descida ainda é um fato, tá? Mas a correção aqui nessas caixotes faz sentido ainda, estamos falando de 30 pontos aqui nessa região. Vale ressaltar também que no gráfico de uma hora tem uma divergência por esse MACD, tá? Quer dizer, ele tem aqui o seu histograma ascendente com fundo descendente. Aqui, ó. Tá? Isso é divergência, isso indica uma continuação, uma alta amanhã. Que tamanho da alta? Não sabemos, provavelmente na altura da correção ali que a gente está imaginando, tá? Então, isso aqui é importante observar, que a possibilidade de uma correção amanhã se torna um pouco mais factível. E para finalizar a leitura aqui, no gráfico de 15 minutos, o preço está muito próximo, não só da média de 9, como de 21, a gente está falando de 15 pontos, isso não é nada, como da de 50 ali em cima, a gente tem a de 50 a 35 pontos, confluindo com 3 regiões, né? Tanto essa FGV aqui de uma hora, quanto as duas de uma hora, e essa amarela que está por trás de 2 horas. Então, e, além disso, a VWAP diária, né? Quer dizer, a possibilidade dele vir limpar a liquidez aqui amanhã vai ser muito... existe fortemente essa possibilidade, não é certeza, como nada nesse mercado, mas a chance dele bater aqui e continuar essa famosa descida aí, tá? Se torna plausível. Amanhã, novamente, me cobrem sobre isso e no dia seguinte a gente volta a conversar sobre isso. Há um outro detalhe aqui, ele respeitou essa LTB aqui, ó, dos 15 minutos, essa LTB azul, tá? Então pode ser que continue essa pegada ali de descida. Além de que no canal maior vermelho aqui, você pode observar que ele está na parte de baixo. Talvez seja melhor fazer uma correção aqui, tá? Então a gente está falando isso aqui no gráfico do diário, que é onde ele é pautado. Vou fazer uma correçãozinha aqui, colocando mais embaixo, tá? Caso venha extrapolar novamente, a gente reajusta, isso aqui vai ficar numa LTB, mas ele bateu no fundo. Ao bater no fundo, pode ser que realmente retorne aí para pontos maiores, mais para cima, correção até a metade do canal, enfim, uma região próxima ali. Beleza? Me cobre sobre isso aqui amanhã. Se der certo, legal. Se não, provavelmente vai continuar essa baixa de uma maneira expressiva. E para finalizar, pessoal, quero deixar aqui 3 convites, tá? Da mentoria que vai acontecer do dia 17 a 21 de fevereiro agora. Me manda uma mensagem aí, vamos agendar para você estar junto nessa turma, te passar todo o operacional que eu utilizo, a maneira que eu penso, a maneira que eu olho o gráfico, tá? Tornar realmente consistente o seu dia a dia, os seus ganhos. Então me chama, vamos mudar isso aí nesta mentoria. Também essa educacional com o Fábio. Fábio é especialista no mini índice e eu no mini dólar. Ele guiando o mini índice e o mini dólar é uma sala conjunta, tá? Que a gente opera junto. Vamos guiando, explicando os horários, tá? Então me chama também para você estar ingressando. E por fim, a sala do mercado americano com foco total em Nasdaq Futuro. A gente opera em 3 janelas, asiático, abertura de Londres, Nova York. E lá eu consigo te ajudar. Você está provando sua mesa proprietária na Apex, na qualquer mesa que aí você possa fazer trade no mercado americano. Beleza? Curta, comente, compartilhe no vídeo e nos vemos no dia da manhã. Um abraço.